Testemunhamos que um familiar saiu da prisão, que alguém que estava com câncer foi curado, alguém que estava enfermo agora está saltitante. Nós até testificamos, testemunhamos, mas a pergunta é: eu estou alegre, mas a pergunta é: será que o Senhor está alegre comigo? Será que Jesus está alegre comigo? Glória, aleluia. Pastor está aqui, praticamente precisa implorar, irmãos, para uma oferta entrar. Queremos desfrutar do melhor desta terra. Queremos o melhor da parte de Deus. Queremos as melhores coisas, os melhores bens. Sendo que o próprio Jesus diz: só me adora, só me serve, mas tem mais coisas que eu acrescentarei. O Senhor chama de coisas, irmão. Sabe por quê? Que coisas não importa. O que importa é a tua alma, o que importa é a minha alma, o que importa é a alma do teu familiar, o que importa é a alma do teu vizinho, do teu colega de trabalho, do teu filho. Ainda ontem eu chorava, irmãos, trabalhando em pé, porque eu trabalho às vezes na madrugada. Eu trabalho com salgados, às vezes nós viramos madrugadas. E eu ouço palavras, ouvindo louvores da madrugada, o Espírito Santo bradando: mas os teus filhos, a tua casa, como nós temos tratado, como nós temos cuidado. Ensina o menino o caminho que deve andar. E aí tem pessoas que acham que ensinar o menino o caminho que deve andar é fazer ele ler Bíblia, obrigar a ler Bíblia, obrigar a cantar, obrigar... Não, não é nada disso, irmãos. Ensina o menino o caminho que deve andar. Eu ensino, eu vou lá, eu sou obediente, eu sou uma pessoa submissa. O meu pastor dá uma ordem, eu acato, porque ele é a autoridade que está sobre mim, é a autoridade que está sobre o Senhor. Se eu perguntar aqui nesta noite quem ama a Deus, todo mundo levanta a mão. Se eu perguntar aqui nessa noite quem ama a Deus, irmãos, todo mundo levanta a mão. Mas não abrimos a mão para ofertar. Não abrimos uma dificuldade para dizimar. É uma guerra. É uma dificuldade para ofertar para um propósito maravilhoso de missão. É uma guerra. Os pastores oram, os pastores jejuam, choram, clamam em favor das almas, suplicam, oram, intercedem, entregam uma vida no altar. Oram para Deus dar temas de propósito, de campanha, se derramam. Mas eles não são de aço, não são de ferro, não são super-homens. Precisa de um apoio de uma igreja submissa. De uma igreja submissa, de uma igreja que obedece, de uma igreja que entende que é um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3, todo mundo conhece. Há um tempo determinado. Mas nós precisamos voltar a entregar, precisamos voltar a assumir a responsabilidade que convém a nós, parar de passar a responsabilidade para outros. Ficamos terceirizando: não, mas o pastor é prebendado, mas o pastor está na frente da obra, eu não estou lá, mas o pastor vai orar. Nós precisamos voltar a assumir as nossas responsabilidades como os filhos do Deus vivo, como escolhidos, como aqueles que foram resgatados por morte de cruz. Jesus vem, irmãos. E não bastando, Jesus vem, Jesus ensina a todo tempo. Jesus se compadece do leproso, abraça o leproso. Jesus vai de encontro ao cego. Jesus vai de encontro ao paralítico. Numa certa feita, irmãos, o Senhor envia os seus discípulos e eles vão na missão. E agora se encontram os discípulos de Jesus ali. O homem traz seu filho. E aí, ali naquela desejo, né, de seu filho ser curado, seu filho ser alcançado. E Jesus agora, o homem vai ali. Só que os discípulos agora começam, porque era uma disputa. Eram os discípulos de Jesus trabalhando e os escribas e os fariseus ali, né, de olho. O que vai acontecer, o que é isso, como que é. Acusando, apontando. E nessa feita, num certo confronto, eles não conseguem operar o milagre, sendo que Jesus entrega toda a autoridade. E eu já vou chegar no detalhe. E aí Jesus chega e vê todo aquele alvoroço, e ali Jesus vai dizer: mas
pastor? Até quando? Até quando? Jesus dizendo, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Até quando? Vão ser covardes, medrosos? Vão dar ouvido a Satanás? Ou vão voltar a dar ouvido para aquele que te criou, para aquele que te chamou? Ou vai voltar a dar ouvido para aquele que te escolheu para uma grande obra? Jesus ainda afirma na sua palavra dizendo, porque eles ficam ali deslumbrados. Quando eles saem da missão, coxos andam, os cegos veem, e tudo acontece. Quando eles retornam maravilhados com tudo que aconteceu, com uma autoridade que não é do homem, mas a autoridade que Jesus, sobre o nome de Jesus, expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Eles voltam maravilhados da missão. Quanto tempo tu não vai para uma missão? Quanto tempo tu não pratica uma missão? Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que Jesus vai dizer? Olha, eles maravilhados, os discípulos de Jesus vai dizer assim, olha, vocês, quando Jesus operava os milagres, as maravilhas, os prodígios, eles se maravilhavam. E aí Jesus vai dizer para eles assim, olha, calma aí, não se espantem. Se vocês crerem, se vocês tomarem posse da autoridade que eu entrego a vós, vocês farão obras iguais a estas, e outras ainda maiores. E esse versículo que é, eu sei que essa igreja de Deus é uma igreja que lê a palavra. Glória! E outros maiores que essa. Sabe por que Jesus diz isso? Olha, vocês viram milagres, vocês viram maravilhas, viram prodígios, mas ainda vocês farão coisas maiores em meu nome. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus estava dizendo, olha, meu ministério, meu tempo aqui é pouco. Porque quando Jesus atinge a idade ministerial, que ele começa o ministério, seu ministério durou pouco tempo. Jesus está dizendo, olha, o meu tempo é curto aqui. O meu tempo é pequeno. É forte que eu vou falar. Quantos anos tu tem de ministério? Jesus estava dizendo, olha, o teu ministério vai ter mais tempo, você vai poder fazer muito mais, em meu nome. Vocês farão muito mais, porque o tempo de vocês vai ser maior. Vocês terão mais tempo, eu estou agraciando vocês com vida, e vida em abundância. Aleluia! Jesus enviado. Bendito Deus, aleluia. Jesus passou tudo que você já sabe. É crucificado. Para ser crucificado, irmão, tinha que ser malfeitor. Para ser crucificado, tinha que ser assassino. Alguém que praticava delitos, praticava situações para levar uma punição tal. Jesus santo, imaculado, reto, cumpriu a lei, foi o único a cumprir a lei. Todos os outros que foram enviados pecaram. Todos os outros que foram enviados falharam. Agora o Pai precisa enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo. Só para completar, irmãos. Quando eu falo que nós nos envergonhamos do Evangelho, que nós nos envergonhamos, às vezes não conseguimos falar para o vizinho do amor de Deus. Por quê? Porque estamos em contenda. Porque estamos em dissensão, às vezes não temos ali moral para falar de Jesus. Porque às vezes nós temos um testemunho dentro da igreja, nós somos vistos por fora, mas aqui está um que conhece por dentro. O pastor até vê aqui na horizontal, mas tem um que vê na vertical e diz: ei, cabecinha, tu está saindo do caminho. Porque Jesus vê todo mundo igual, porque ele olha de cima, ele olha assim, cabecinhas, umas desviando do caminho, outros buscando vir para o caminho, outros buscando escapar do caminho. Jesus olha de cima. Nós vemos por aparência. Mas aqui nesta noite está alguém que conhece a necessidade da obra, que conhece a necessidade da igreja. Certa feita, uma mulher, uma viúva dos profetas, se encontra numa situação difícil.
E ela vai de encontro ao profeta. Porque às vezes nós temos que nos humilhar, descer, e entender que ainda existe profeta em Israel. Às vezes nós esquecemos que os homens de Deus que estão aqui são homens do Senhor, foram escolhidos, o teu pastor foi escolhido por Senhor, não importa o tempo, o teu tempo, é o tempo que o Senhor escolheu para estar aqui. Às vezes saímos se abrindo para quem não merece e deixamos de falar com pessoas espirituais. Porque vergonha, nos envergonhamos. Tem situações que nós precisamos nos abrir nosso coração, não para qualquer um, primeiro para Jesus. Esta mulher estava numa situação, irmãos, complicada. Os credores vieram para levar o seu filho, escravo. Ela vai até o profeta. Aí o profeta vai dizer, e essa passagem você já conhece, ela vai dizer: o que tens? O que ela disse? Um pouquinho. E olha. Só que esse óleo, irmãos, o significado do óleo é a unção. O significado do óleo, irmãos. E quando nós falamos de unção, e tem um versículo até que vai dizer, né? Com um óleo precioso que vem sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Arão. Poderia dizer que escorreu no rosto, poderia dizer que escorre. É que unção não se mistura com carnalidade. Carnal é carnal, espiritual é espiritual. O negócio é sobre a cabeça e escorre sobre a barba. Não tem intimidade com carne, não. Porque espiritual é espiritual e carnal é carnal. Esta mulher chega e o profeta diz o quê? Vai aos teus vizinhos, pede vasos emprestados e não poucos. Irmãos, até para pedir vaso emprestado tem que estar de bem com a vizinhança. Tem que estar de bem com os vizinhos, porque senão tu vai pedir o balde e te joga a vassoura. Vai pedir o balde emprestado e diz: tu me pedindo o balde agora? Está entendendo, irmãos, a situação? A palavra de Deus hoje é, irmãos, para que nós possamos voltar a compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para mim e para a tua vida. A missão é necessária. O ID é necessário. O Senhor não me chamou e não te chamou para ficar sentado nessa cadeira, nesse banco, nessa cadeira confortável. O Senhor nos chamou para o ID, para falar de Jesus aonde nós andamos. Claro que às vezes nós precisamos esperar uma oportunidade, porque às vezes é uma pessoa difícil, é uma pessoa que não dá entrada, é uma pessoa que, sabe, aquele momento que Deus prepara e coloca a pessoa na tua frente, numa situação que às vezes Deus vai permitir. Por quê? Porque o Senhor sabe como trabalhar com cada um, irmão. Tem situações que Deus permite na vida, sabe por quê? Porque senão ela não entrava nessa igreja. Tem situação que Deus permite, sabe por quê? Porque senão ela não permanece dentro dessa igreja. Então Deus trabalha de cada um de uma forma. Tem situações que não é para a morte. E o Senhor me revela aqui nesta noite. Tem situação aqui que está acontecendo esta noite. Mas o Senhor manda te dizer: não é para a morte, é para um particular. Não é para a morte, é para uma intimidade. Não é para a morte, é para um novo relacionamento. O Senhor quer recomeçar e restituir aqui nessa noite. O Senhor quer reatar alianças aqui nesta noite. E o Senhor me revela aqui nessa noite, no seu altar do Senhor: esse mal não é para a morte. O Senhor requerendo um particular contigo. É o Senhor querendo recomeçar a tua história. É o Senhor buscando e esperando que tu compreenda. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só as coisas boas, irmão? Não. As coisas ruins também nos ensinam. O Senhor Jesus nunca enganou ninguém, irmãos, na sua missão. Em todo o tempo, Jesus nunca iludiu ninguém, mas tem um que é especialista de iludir. E olha, que alcança muita gente. Jesus, ao contrário, Jesus vai dizer o quê? No mundo passareis por aflição, mas tende, eu venci. E o que nós lemos nessa noite? Deus, aleluia. Somos mais do que
de vencedores em Cristo. Por que nós somos mais vencedores em Cristo Jesus? Porque foi Ele que venceu. Você só precisa acreditar, você só precisa confiar, você só precisa aceitar, levantar a tua mão diante dos homens. E você vai enfrentar por aí os iludidos, irmãos. O que é os iludidos? Aqueles que dizem o quê? Não, tenha Jesus no coração. E não te dá entrada. Não, tenha Deus no coração. É os iludidos, né? Santo Deus. Mas temos que desistir deles. Como escolhidos, como enviados? Não. Precisamos permanecer. A teologia é bom. Mas Cristo continua sendo melhor. E eu guardo um versículo que diz assim, irmãos: e vinha um cavalo branco e as suas vestes salpicadas de sangue, e o seu nome se chama a Palavra. Quer ter intimidade com o Senhor? Só por meio da palavra. Não lê Bíblia, não lê a palavra, não tem relacionamento com Jesus. Eu preciso melhorar meu relacionamento com Jesus. Eu preciso melhorar meu relacionamento com Jesus. Porque quem não lê a palavra, irmãos, quem não ora, quem não consagra, quem não jejua, o mundo engorda. O mundo, irmãos, está aí, cada dia, como falaram aqui nessa noite, eu não sei se você estava atento, cada dia pior. Eu vim aqui para te dizer que tudo vai melhorar. Não, eu não vim aqui iludir ninguém. Eu fico com a palavra. No mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo. O povo de Deus passou pelo deserto, de noite, frio insuportável, de dia, calor insuportável. As suas vestes não rasgavam, as suas sandálias, creio eu, que crescia no pé, a roupa crescia no corpo. Esse é o poder do Deus que tu serve. Talvez você não se lembrava mais, mas esse é o poder do Deus que nós professamos. É o poder do Deus que eu sirvo. Amém. Aleluia. Jesus ensinou. Jesus encaminhou. Jesus, ele é crucificado. Já vou encerrar. Jesus é crucificado. Jesus morreu na cruz. Nem a morte venceu. Entrego a ti, Pai, o meu espírito. Venceu a morte. Jesus agora é sepultado. Em todo o tempo, irmãos, eu quero citar rapidamente alguns sinais que Jesus disse: olha, eu vou ressuscitar. Olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não será dado outro sinal, senão um sinal. Tem um profeta, irmãos, que fugiu de uma missão, você já sabe, também não vou entrar em detalhes. Não será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Em todo tempo o Senhor dá sinais, irmãos. Quando o Senhor dá sinais? O Senhor dá sinais, irmãos, enquanto uma menina está morta em casa e um pai, um dos príncipes da sinagoga chega e diz: olha, minha filha está enferma. Só que nessa trajetória, a filha dele morre. E os seus criados chegam e dizem: olha, não perturba mais o mestre porque a menina morreu. Jesus diz: olha, somente confia, somente espera, confia. A tua filha dorme. Jesus chega e dá o primeiro sinal que ele venceria a morte. A filha de Jairo ressuscita na sua casa. O segundo sinal que Jesus dá: agora tem uma viúva a caminho da sepultura, a caminho, já estava a caminho, com o menino, seu filho morto, em um caixão. A viúva de Naim. O segundo sinal que Jesus dá, que ele venceria a morte. E esse sinal, irmãos, pasmem, ele é dado diante dos seus seguidores, diante dos seus discípulos. Na missão também vai acontecer milagre. Na missão, coxos vão andar. Na missão, cego volta a ver. Se é cego espiritual, você vai ajudar ele a abrir a sua mente espiritual com a palavra. Você vai poder fazer uma pessoa voltar, em nome de Jesus, voltar a sonhar, voltar a viver, sair de uma depressão, sair de uma opressão. Olha a importância do ID.
resgatadas, não somente física e mental, mas